Vacinas! Você já se perguntou como elas foram criadas? Como são produzidas, armazenadas e como chegam até você? No Eureka de hoje você vai descobrir mais sobre esses medicamentos que já evitaram e erradicaram tantas doenças. Vai entender também que vacinar não é uma questão de escolha. As vacinas podem evitar doenças causadas por vírus, bactérias ou fungos. Mas como elas funcionam? Como esses medicamentos podem trazer imunidade contra as mais diversas doenças? A vacina funciona como uma primeira experiência do nosso sistema imunológico. Então, quando você introduz aquilo que está na vacina, o seu organismo reage, fazendo células de memória, fazendo anticorpo, e quando o agente da doença te infectar, você já está com as suas defesas preparadas. Alguns exemplos de doenças causadas por vírus são as gripes, hepatites, papilomavírus, conhecido como HPV, rubéola, febre amarela, poliomielite, varíola e sarampo. Já as bactérias causam doenças como pneumonia bacteriana, tétano, meningite meningocócica, coqueluche e leptospirose. Os fungos podem causar variados tipos de micoses, dermafitose e pticease vesicular. A primeira vacina foi criada há mais de 200 anos pelo médico britânico Edward Jenner. O objetivo era imunizar a população contra a varíola, doença grave e responsável pelo alto índice de mortalidade na época. Mas desde o surgimento da imunização, as pessoas têm receio em relação ao uso desses medicamentos. No início do século XIX, o estudioso inglês, que é o Jenner, ele começou a perceber que as mulheres que faziam ordenha de vaca, elas conseguiam não ter a varíola, que era a doença que mais matava naquela região e que as pessoas tinham mais medo porque ela marcava muitas pessoas. E aí ele observou o seguinte, que as mãos dessas mulheres que ordenhavam, elas eram cheias de feridas não, mas cicatrizes, mas elas não tinham lesões no rosto, que era onde mais marcava. E a partir daí ele começou a perceber que através dessa doença do gado, as mulheres ficavam protegidas. Com isso ele fez a vacina. Essa vacina começou a ser aplicada, mas não foi bem aceita pela população. Se na Europa havia pouca informação, no Brasil o cenário era ainda pior. A obrigatoriedade da vacinação já chegou a causar violência e revolta no Rio de Janeiro. Em 1903, o médico, cientista e sanitarista Oswaldo Cruz assumiu o cargo de diretor-geral da saúde e começou a coordenar campanhas de erradicação da varíola e da febre amarela no Rio de Janeiro. Houve, a partir daí, uma cobrança maior da imunização obrigatória. Em 1904, estourou a revolução da vacina, a revolta da vacina. O que foi isso? Na verdade, as pessoas queriam fazer uma manifestação contra o governo, mas eles perderam o controle e a vacina, o ato obrigatório da vacina, foi o que desencadeou a situação. 4 anos depois da revolta da vacina, outra epidemia de varíola ameaçou a população brasileira, que resolveu se vacinar. Desde o surgimento, a vacinação é uma das formas mais importantes de prevenir doenças infecciosas. Vários estudos são feitos para ampliar a capacidade das vacinas. Neste laboratório de virologia, esses pesquisadores estudam vacinas experimentais para doenças viróticas. O professor Flávio e os alunos tentam desenvolver, entre outras coisas, medicamentos para a prevenção da dengue, AIDS e também várias doenças veterinárias. Para entrar no mercado, é necessário que a vacina passe por 4 fases de testes. A primeira fase dos testes é denominada pré-clínica. Nela, a vacina é desenvolvida e testada em animais, como camundongos, cachorros e macacos. Se os resultados forem compatíveis com a passagem de fase, vamos dizer assim, aí a vacina pode passar para a fase que a gente chama de fase clínica. São 3 fases. Uma fase 1, que é feita em pequena escala, já em ser humano, onde é testado, por exemplo, a segurança da vacina. A fase 2, também em pequena escala, onde se testa, além da segurança, se testa a imunogenicidade da vacina, ou seja, se ela gera uma resposta
boa contra aquela doença. E na fase clínica 3, que é a última fase, é uma fase já em média ou grande escala, em larga escala, onde se testa esses dois parâmetros, mas numa população maior. Há 2 modos de classificar as vacinas. Um deles é o patógeno, ou seja, o causador da doença, que pode ser um vírus, uma bactéria ou um fungo. O outro modo é mais técnico e ligado à elaboração do medicamento. As vacinas que a gente chama de subunidade, que são nas quais, em vez de usar todo um organismo, por exemplo, todo um vírus morto, a gente seleciona uma proteína ou outra do vírus ou da bactéria e utiliza essa proteína, que pode ser produzida por engenharia genética, por exemplo, como vacina. Enquanto no laboratório as vacinas são desenvolvidas e testadas, na Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, além da pesquisa, existe um programa de transferência de tecnologia, que iniciou em 2009. Nele, a ideia é produzir a vacina contra a meningite C conjugada. Esse processo se dá quando uma empresa ou uma entidade desenvolveu uma tecnologia para obter um bem ou um serviço e está disposta a transferir todo o processo de obtenção daquele produto para uma outra empresa. O tempo de desenvolvimento é um tempo muito longo. Quando você adquire a tecnologia através de uma transferência, você consegue encurtar bastante o tempo de obtenção daquela tecnologia. A vacina que a FUNED importa veio da Suíça e o processo que traz a tecnologia envolve 4 fases. Atualmente, o programa está na primeira. Nessa etapa, o produto já foi registrado junto à Anvisa e já é importado com o registro da FUNED.